A teoria vigotskiana destaca a importância da linguagem para o desenvolvimento cognitivo e social do homem, ressaltando que pelo caráter social do ser humano é que este cria a linguagem. A partir dessa relação dialética, o homem é capaz de abstrair e de transmitir às gerações futuras a cultura e a história. Vygotsky nasceu em 1896, na Bielorrússia, e morreu em 1934, na Rússia. Ele foi um pensador com formação multidisciplinar em direito, literatura, psicologia e medicina. E em sua curta vida, desenvolveu estudos de grande importância sobre o aprendizado, do qual apenas alguns livros foram traduzidos para o português, entre eles, A Formação Social da Mente e Pensamento e Linguagem. O materialismo histórico dialético é o ponto de partida da proposta de Vygotsky, em que ele afirmava que mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na consciência e no comportamento humano. Sua teoria foi construída no contexto histórico da Rússia pós-revolução, período marcado por grande pobreza e com altos índices de analfabetismo. Vygotsky propôs uma nova psicologia que compreendesse o aspecto cognitivo a partir da descrição e explicação das funções psicológicas superiores, as quais, na sua visão, eram determinadas histórica e culturalmente. Embora tenha sido considerado um sócio-interacionista no passado, atualmente ele é tratado como um autor cognitivista. Segundo ele, as funções mentais funcionam de duas formas que se interrelacionam. As funções mentais elementares involuntárias, automáticas e impulsivas, e as funções mentais superiores, que ocorrem com planejamento, pensamento abstrato e atenção. Para Vygotsky, nós temos uma dupla natureza, a biológica e a social. Seguindo sua teoria, podemos utilizar o exemplo das crianças selvagens, que crescendo sozinhas, logo nos primeiros anos de vida e longe de qualquer interação social com membros da mesma espécie, adotaram o comportamento dos animais mais próximos delas, mesmo com sua natureza biológica humana. Nas palavras de Vygotsky, de um lado, o conhecimento do cérebro como substrato material da atividade psicológica, de outro, a cultura como parte essencial da constituição do ser humano, num processo em que o biológico se transforma no sócio-histórico. Essa necessidade de contato social está associada ao processo da internalização que, para Vygotsky, é fundamental no desenvolvimento do funcionamento psicológico humano. Primeiro, há sempre um movimento que é externo ao ser humano, em que ele observa tudo ao seu redor por meio das relações interpessoais, e a partir dessa visualização, começa a absorver esses comportamentos, ou seja, a internalizar. A formação dos conceitos. O autor fala muito sobre a construção entre linguagem e o pensamento. Afinal de contas, quando ensinamos crianças pequenas, estamos ensinando pela linguagem o nome das cores, frutas, animais e várias outras formas de classificar e organizar as informações. Por isso, ele diz que a linguagem é o nosso sistema simbólico básico, aquele que dá início às nossas construções cognitivas e que favorece os processos de abstração e generalização. Ele defendia que a linguagem possui duas funções importantes, o intercâmbio social e a criação de pensamentos. Voltando ao exemplo das crianças selvagens, essas não desenvolveram a linguagem já que não tiveram ninguém que mediasse esse conhecimento e que fizesse essas trocas sociais com elas. Todas foram encontradas utilizando a linguagem dos animais com os quais estavam convivendo. As concepções de Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro humano fundamentam-se em sua ideia de que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo da história social do homem. Na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que o distinguem de outros animais. Sendo assim, a compreensão do desenvolvimento psicológico não pode ser buscada em propriedades naturais do sistema nervoso. A afetividade, segundo Vygotsky.
O Vygotsky dava grande importância à afetividade. Afinal de contas, uma das críticas frequentes dele ao modelo tradicional de educação é que somente um elemento ou parte do ser humano era tido como importante, só o cognitivo. O autor achava que nós deveríamos verificar o ser humano de forma muito mais completa, em todos os seus aspectos. Quando consideramos um ato de pensamento relativo à resolução de uma tarefa de importância vital para a personalidade, torna-se claro que as conexões entre o pensamento realista e as emoções são frequentemente muito mais profundas, fortes, impulsionadoras e mais significativas do que as conexões entre as emoções e o devaneio. Dessa forma, a pedagogia inspirada na abordagem sociohistórica envolve de forma simplificada, basicamente, atividades diversificadas para contemplar os diferentes níveis de experiências e conhecimentos dos alunos, interação entre pares para favorecer a troca e, portanto, a inclusão de todas as atividades pedagógicas, além da colaboração e da negociação dos sentidos nos conceitos em jogo, oportunidades para o corpo discente trabalhar coletivamente enquanto o professor exerce uma rica mediação, diálogo constante entre alunos e dos alunos com o professor, mediação rica, variada e entusiasmada do docente, no sentido de incentivar seus alunos a gostar do que estão aprendendo, apontando e criando constantemente oportunidades para ouvir os demais. Como já vimos anteriormente, Vygotsky considera a construção do conhecimento feita por meio do outro. A contribuição do desenvolvimento das funções psicológicas superiores do aprendiz, o teórico considera essencial a presença da cultura, da família, dos amigos e do seu meio de modo geral. Ao estudar a aprendizagem humana, ele percebeu que durante o processo de ensino-aprendizagem existem coisas que as crianças já podem fazer sozinhas, aquelas que conseguem fazer somente com a ajuda de alguém e aquelas que ainda não podem realizar. Na zona de desenvolvimento real ficam as aprendizagens já consolidadas, ou seja, aquilo que o aluno já domina e consegue realizar sozinho. Por exemplo, a reprodução silábica, quando este aluno já é capaz de combinar sílabas e montar palavras. Já na zona de desenvolvimento potencial, habitam as aprendizagens que ainda estão emergindo e precisam do auxílio de alguém mais experiente. Por exemplo, a reprodução fonêmica, que acontece quando o aluno ainda não é capaz de reproduzir sozinho os sons, mas consegue, por mediação do professor, associar o som fonema e as letras grafema. As coisas que as crianças ainda não é capaz de fazer, mesmo com a ajuda, ficam fora da zona de desenvolvimento proximal. Por exemplo, ler um texto todo por completo. Sempre que uma aprendizagem potencial vira algo real, mostra que o aprendiz vai se tornando mais capaz. E é nesse processo que temos a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível real e o nível potencial. O nível real é determinado por Vygotsky através da solução independente de problemas, e o nível potencial é determinado através da solução de problemas sob orientações de terceiros. Vemos então que no caso do menino Vicente, a intervenção foi iniciada a partir de uma análise diagnóstica, desde o contexto familiar e social até o nível real dos conhecimentos deste aluno, pois a psicopedagoga precisaria identificar quais já eram os conhecimentos reais. Uma escola se tratava referente à escrita e à leitura. Após a identificação do conhecimento real, a profissional pôde partir para as intervenções em busca de mediar o aluno e os novos conhecimentos. Neste processo todo, Vygotsky via professor como um mediador que ajuda o aluno a avançar e descobrir coisas novas que ele ainda não é capaz de descobrir sozinho. Ele atribuía ainda ao professor o papel de mediador e impulsionador do desenvolvimento psíquico, ensinar
a pensar. Para tanto, é necessária uma aprendizagem organizada que possibilite o desenvolvimento mental, social, individual e interno. E foi essa a estrutura da intervenção psicopedagógica utilizada pela profissional neste caso. O teórico entendia ainda o professor como alguém que deve olhar de forma prospectiva, ou seja, o que ainda está em processo, campo onde deve ocorrer intervenção pedagógica ou ação social.